Gente, é inacreditável o que acontece com esse Cruzeiro. Um investimento multimilionário do Pedrinho, salário exorbitante para o Gabigol, salário exorbitante para o Dudu, salário exorbitante para o Cássio. O Cássio vem sendo um fracasso no Cruzeiro, né? Vem falhando muito. Gabigol, por enquanto, os gols que entregou, quase que só de pênalti. Teve até um domínio meio bizarro do Gabigol que viralizou ontem. Tem meme com o Gabigol. E um Cruzeiro que investiu fortuna e que foi eliminado pelo América Mineiro na semifinal. Ou seja, toda aquela zoeira do Gabigol, eu ganhei do Atlético Mineiro o primeiro título dentro da casa deles, nem a rivalidade vai poder ter, nem o duelo Hulk e Gabigol vai poder ter na final do Campeonato Mineiro. Ou seja, é um fracasso por enquanto o multimilionário Cruzeiro e até o treinador, que é o Leonardo Jardim. Os portugueses, eles são bem diretos. Ele disse, Flávio Prado, não adianta ter o time rico, tem que ter o time bom. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Não significa ter um time caro, não significa ter um time bom. Que draga que tá o Cruzeiro. E aí a pergunta, Flávio, Dudu, Cássio e Gabigol são decepções por enquanto? O Cássio, o que ele tá aceitando de gol, meu Deus do céu. Bom, ele disse literalmente o seguinte: ter jogadores caros não significa ter jogadores bons. É isso que ele disse. Que é exatamente o caso do Dudu e do Gabigol, né? O Cássio ontem pegou 2 pênaltis. Ele pegou um na cobrança de pênalti e outro no tempo normal. Senão mas tá muito mal, hein, Flávio? Tá muito mal. Não, não é o mesmo Cássio. Claro que não. A dele é muito ruim. Claro que não. Não é mais o mesmo jogador. Mas ainda fez a parte dele ontem. Dudu e Gabigol, só o presidente do Cruzeiro achou que eles iam fazer alguma coisa. Então eu não vejo como decepção. Eles estão repetindo no Cruzeiro aquilo que eles fizeram nos seus times nas últimas temporadas. O Gabigol jogava exatamente assim no Flamengo nos 2 últimos anos. O Dudu estava machucado, quando voltou, jogou isso aqui que ele mostrou ontem. É isso. Ou seja, os caras, nomes importantes, nomes históricos no futebol, mas que não conseguem jogar já faz um bom tempo. Então não há surpresa nenhuma, não. Eu acho que não vai rolar. Se ficar exigindo a presença desses jogadores, o técnico, seja ele qual for, não vai conseguir fazer um bom time, porque eles não têm condição, sei lá, psicológica, atlética, seja lá o que for, para render aquilo que se espera. Agora, se criar uma super expectativa pelo nome deles, aí quem criou a expectativa que fique com a expectativa. Mas, para mim, eles estão jogando exatamente da maneira que eu esperava que eles fossem jogar. Ou seja, como eles jogaram nos últimos tempos. Mas, o Gabigol, eu sou sujeito homem, eu sempre falo aqui o que eu falei, quando é besteira, quando é sabedoria, como gosta o Bruno Prado. Eu falei, tá? Que se ele saísse do Flamengo, eu ainda acreditava que ele poderia mostrar um bom futebol. E, por enquanto, não mostrou nada. Não mostrou nada. Pelo contrário, eu até falo, de 5 gols, 4 saíram de pênalti. 4 saíram de pênalti. Ou seja, mas tá bom, mas para fazer gol de pênalti você tem que ter teu talento. Tem, mas o gol de pênalti não depende de você estar numa boa forma, de você estar bem tecnicamente, de você estar bem fisicamente. É você ter o culhão, como a gente fala, né? De ter ali a cabeça, de ter ali a técnica para cobrar um pênalti, mas não entregou nada, por enquanto, no Cruzeiro. Assim como o Dudu também, Bruno Prado. Eu vou querer escutar o Mauro também, que o Mauro já falava muito que ele não acreditava no Gabigol, e eu quero escutar o Mauro sobre isso. Agora, a declaração do treinador deixa claro, Bruno, que nem ele está acreditando muito no Gabigol e no Dudu, né? E ele tá certo, ele chegou agora, né? Ele tá conhecendo agora o seu elenco, mas, assim, o jeito que o Cruzeiro, na gestão do Pedro Lourenço, anuncia suas contratações, cria uma expectativa como se fosse o Real Madrid, e não é. Isso já aconteceu no meio do ano, antes de chegarem Dudu e Gabigol, no meio do ano, quando o Ronaldo vende o clube para o Pedro Lourenço, e o Cruzeiro faz contratações no meio do ano já sob a atual gestão. Aí chegam Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge e Lautaro Dias. Falar desses 4 que são os principais. E o Cássio também chegou no meio do ano. Fora o Cássio, pela carreira dele, os outros 4 nunca fizeram nada de excepcional no futebol.
Não são jogadores ruins, são bons jogadores. Mas, assim, eles não eram muito melhores do que os que já estavam lá. O Wallace e o Matheus Henrique eram muito melhores que o Lucas Romero e o Lucas Silva? Não. O Caio Jorge era muito melhor do que o Dineno, do que o Veron, que estava lá? Não. Mas, assim, foram contratações, e foram 7 no meio do ano, que parecia assim, nossa, agora o Cruzeiro... Não, trouxe bons jogadores, mais ou menos do nível dos que já estavam lá. Agora trouxe 2 com mais nome, mas que eram dúvida, eram interrogações, porque não vinham bem, né? O Dudu, a lesão no joelho, acho que tem o grande peso na queda de produção dele. E o Gabigol, assim, ficava a questão, a dúvida. Ele não teve nenhum problema físico grave, não teve uma lesão grave. Ele ainda é jovem, ele não tem nem 30 anos. Quem sabe pode render. Mas uma coisa que eu dizia aqui, o ser humano, ele não é um robô. Vamos supor que ele estivesse no Flamengo com problemas, né? E ele jogava tudo na mão do Tite e da diretoria, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Assim, não é um robô, não. Agora sim eu vou jogar. Se você fica 2 anos sem conseguir jogar, não é um robô que você tira da caixinha, aperta o botão e ele vai funcionar. Por algum motivo ele não jogou bem nos últimos 2 anos. E não é só culpa do Tite, do Marcos Braz, do ex-presidente do Flamengo. Pode até ter acontecido alguma coisa entre eles. Em algum fator em relação a eles, o Gabigol pode ter alguma razão, mas não foi por causa deles que ele não jogou bem. Porque até em 2023 ele já não estava bem, era o mesmo presidente, era o mesmo diretor, não era o mesmo técnico, mas não é por culpa só do presidente e do diretor que um jogador não rende por 2 anos. Então era alguma coisa dele, que talvez nem ele mesmo saiba detectar. Mas o fato é que hoje ele é um jogador que não tem a mesma confiança que tinha, nem dele nem externa, e no Cruzeiro ele chega com grande expectativa, mas ele começa do zero. No Flamengo, mesmo mal, pelo que ele fez no passado, ele tinha apoiadores na torcida. No Cruzeiro ele vai ter apoio se ele entregar. No Cruzeiro ele não é um ídolo, nem o Dudu e nem o Cássio. Então, no Flamengo, mesmo mal, tinha gente que o defendia pelo passado, pela lembrança afetiva, e ele realmente é muito grande na história do Flamengo, como o Dudu é muito grande na história do Palmeiras e o Cássio é muito grande na história do Corinthians. No Cruzeiro, não. No Cruzeiro, eles vêm tudo do zero. Então, se não entregar, vai cair em cima deles. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como o dono do clube anuncia suas contratações, assim, que parece que está trazendo o Mbappé, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Haaland, e não é assim. São bons jogadores, esses 3 com um passado brilhante, mas que vinham mal. O próprio Cássio perdeu a posição para o Carlos Miguel no Corinthians e que eram interrogações. Estou apostando que esses caras vão recuperar. Ok, é uma aposta, não é uma certeza. Mas do jeito que o Cruzeiro anuncia, assim, e faz um negócio, um estardalhaço, ele joga para sua torcida que está montando uma mistura de Real Madrid e Liverpool aqui no Brasil, e não é isso que acontece. E a cobrança fica exacerbada, fica em cima de uma coisa que é irreal. O que eu quero chamar a atenção, né, que eu vou passar para o Mauro César Pereira, é que, tipo assim, a gente tem que ter coragem para falar as coisas. Como eu falei que eu acreditava que o Gabigol fosse render no Cruzeiro, e pode ser que ainda renda, tá? Eu acreditava, de verdade, que quando ele fosse sair do Flamengo, porque eu acho o Gabigol muito bom. Eu acho, inclusive, que o Gabigol tem esse peso, tá, Bruno? Claro que você nunca vai apresentar o Mbappé no futebol brasileiro, como foi agora o Neymar. Aí é outra coisa. Mas eu acho que para futebol brasileiro, como ele era o grande ídolo da maior torcida do Brasil, decisivo em Libertadores, eu achava um reforço de peso. Porra, chegou um cara no Cruzeiro, o Gabigol. Claro que pela fase dele, não. Agora, também tem que ter coragem para falar aqui que a fase do Gabigol, por enquanto, é ridícula no Cruzeiro. Não só no Flamengo. O Gabigol, por enquanto, no Cruzeiro, tem uma passagem ridícula. Porque é o que eu falo, não vai querer me enganar com o número. Que eu dizia isso do Tite, falavam que eu era implicante. Querer falar número dele nas eliminatórias. Então eu vou falar do Gabigol, que sempre foi um cara que eu elogiei, que eu falo que eu achava ídolo do Flamengo. Cara, tá bom. Ele já tem 5 gols. Porra, só 1 com a bola rolando. 4 gols saindo de cobrança de pênalti. Não dá pra enganar o torcedor com o número. E outra, o gol que o Gabigol perdeu ontem é de cabeça de bagre. É gol que minha mãe, pronto. Talvez a minha mãe faria o primeiro, né? Que o Dudu chega, passa pra ele sem goleiro, na perna boa, que a bola para na canhota dele,
Cara, só tem o zagueiro na frente dele, sem goleiro. Ele chuta em cima do zagueiro. Aí a bola ainda volta pra ele e ele chuta pra fora. Você vê que o Dudu fica desesperado. O Kaique tem o lance aí, né? A gente pode até botar na tela esse lance, porque é ridículo. É um lance ridículo que um atacante, um camisa 9 de Série A, não pode perder. Ainda mais na situação que ele tá. 2,5 milhões de salário. Tem até memezinho aí, né, com o Gabigol. E aí, quando eu critiquei o Gabigol, alguns torcedores do Cruzeiro, tá criticando só porque saiu do Flamengo. Gente, se um torcedor não criticar um atacante que perde um gol como esse que você tá vendo aí, eu não sei mais o que o torcedor vai exigir de alguém. Ainda mais de um jogador que desde que chegou não entregou e que agora tá eliminado aí pelo América Mineiro, né, Mauro? Num jogo onde ele foi determinante. Porque esses 2 gols que ele perdeu aí no mesmo lance fizeram muita diferença. Aliás, o Fabrício Bruno também deu uma entrevista no final e aí ele fala, né? Se tivéssemos aproveitado as chances frente a frente com o Matheus, goleiro do América, né? A grande chance foi essa, né? Foram 2, né? Num lance só, ele perdeu 2 vezes. Ontem, por acaso, apareceu para mim na rede social um vídeo. Alguém postou um vídeo da Recopa de 2020, Flamengo e Del Valle. E o Flamengo goleia no Maracanã, jogando com um homem a menos. Desde o primeiro tempo, o Arão é expulso, dá uma pesada no peito do adversário lá na disputa de bola e é expulso corretamente. E é uma vitória incrível, né? O Jorge Jesus era o técnico ainda, o jogo antes da pandemia. E o Gabriel, impressionante a diferença. Ele jogando em velocidade, se movimentando, participando do jogo e ganhando na corrida, completamente diferente do que nós vimos nas últimas temporadas do Flamengo e agora se vê no Cruzeiro. Então, assim, a questão depende dele, não depende dele. Depende dele também, mas depende de ele conseguir. Nem sempre se consegue aquilo que você deseja, por mais que você deseje. E eu acho que a saída dele para o Cruzeiro foi cercada de muita gente puxando o saco, como sempre, né? Que tem de puxar saco. Temos aí na rede social, os caras têm milhões de seguidores, só de puxar saco do jogador. Um puxa o saco do Neymar, outro puxa o saco do Gabigol, o outro puxa o saco dos dois. Aí o cara vai lá, bota uma foto, cita o amigo dele, aí outros bobos vão lá seguir esse paspalho, o paspalho tem um monte de seguidor também, e fica essa paspalhice total. Cercado desse tipo de coisa. Aí leva a família, claro, vai falar, não, agora vai ser tudo diferente. Gente, tudo isso é periférico. O importante é no campo, estar em condições. Os gols que ele perdeu ontem foram patéticos, né? Assim, não parecia o jogador que ele foi um dia. Agora, o Cruzeiro fez as contratações, tudo buscando o quê? Grifes fora de moda. Jogadores que eram reservas em seus clubes. Então, depende de todos eles voltarem a jogar bem. O técnico chegou outro dia, já deu uma declaração forte. Ele já constatou claramente que são jogadores de nome aqui no Brasil, mas que não estão assim, em condições, né, alguns deles, de entregar o seu melhor. E eu diria que se ele tivesse chegado há mais tempo e perguntassem a ele brecaria algumas contratações, tenho certeza. Se ele tivesse há mais tempo no Cruzeiro, olha, vamos trazer o fulano, ciclano, esse aqui não, também não. Ele teria vetado. Pode ser até que não dure nada no clube, né? Talvez não goste do que ele está falando, mas ele está fazendo pelo bem do clube, é isso que tem que fazer. Tem que fazer isso, falar a real. Fazer o quê? Ficar passando a mão na cabeça de quê? Agora, tudo rouba danado. O Alexandre Matos contratou os jogadores, foi lá todo mundo para o Mineirão, 40 mil pessoas no estádio, apresentação dos reforços, discurso. Foi dito que o dono do clube é o principal ídolo do clube do Tostão, do Dirceu Lopes, do Alex, de repente, né? O maior ídolo é o dono. Pelo amor de Deus. Isso não pode dar certo, né, gente? Então, cabe agora ao Leonardo Jardim, que é o treinador, arrumar esse time, mas, eventualmente, ele pode não, é provável, né, que ele acabe barrando um medalhão ou outro aí. Ele vai olhar um outro moleque lá, um outro que está em melhor condição, você está fora, você não entra no meu esquema e tudo, e vamos embora. Aí vão bancar o técnico nessa situação, se isso acontecer, é muito provável que aconteça, porque agora o Cruzeiro tem mais de um mês para jogar. Vai jogar com o Mirassol, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem mais um mês aí pela frente para jogar. Então vai ser uma pré-temporada mesmo, assim, só de treinamentos, eventualmente um amistoso, ou outro, caso queira fazer. Ele vai ter tempo de trabalhar o time. Mas quando começar a mexer, é muito improvável que ele mantenha todos esses ditos medalhões entre os titulares. Ele vai encontrar outra formação. E o que isso pode significar? Vamos imaginar aqui que ele conclui que Dudu e Gabigol não podem jogar.
tem jogadores em condições melhores que ele. Caio Jorge, Lautaro, sei lá quem. O Marquinhos, o Bolassi. Tem vários jogadores ali para jogar na frente. Põe os dois no banco. Como é que vai ser? Vão bancar? Ou vai ter jogador torcendo o nariz e o técnico vai ficar enfraquecido? Esse técnico é um técnico que trabalhou na Europa já com êxito. Ele era técnico do Mbappé, né, no Mônaco, eliminou até o Manchester City numa Champions. Ficou muito tempo no Oriente Médio, ganhou muito dinheiro lá com certeza. Não é o tipo do cara que acho eu, pelo que eu conversei até com algumas pessoas, o perfil dele não parece nem um pouco ser o perfil do técnico que vai fazer média para manter o emprego. E a declaração dele ontem reforça essa tese. Se quiser mandar embora, manda. O emprego não vai faltar para um cara desse. Ele volta para a Europa, volta para o Oriente Médio, ou até que no Brasil. Porque aquela coisa, o cara vem até pelo desafio. Poxa, o Jesus se deu bem, a Abel se deu bem, o Arthur Jorge se deu bem. Pô, eu também vou me dar bem lá, vou virar rei do Brasil. Ah, esse time está investindo, mas agora que ele está conhecendo os jogadores e o estágio dos jogadores. Que certamente já ouviu falar do Gabriel, do Dudu e tal, mas peraí, o Cássio. Se o cara for minimamente informado sobre o futebol brasileiro, ele sabe que esses caras foram jogadores relevantes aqui. O Fagner jogou Copa do Mundo. Mas ele vai ver a condição dos caras nesse momento e fala, caramba, não é isso que eu preciso. Então, acho que o Cruzeiro vai ter um período que pode ser muito importante e útil, desde que o clube trabalhe de forma profissional, sem paternalismo e desapegando um pouco das grifes, né? Só que tem que pagar o salário, né? Porque os caras estão com contrato assinado. E não é barato, não. Tem que pagar o salário. Até um meme. Tem até um meme, Mauro, que eu vou botar aí na tela, né? Que eu mandei pro Kaique, que é claro, agora o torcedor atleticano, ele tá rindo à toa. Bota aí na tela, Kaique, o meme, que é o Gabigol falando, pronto, agora paga o meu salário de 2,5 milhões de reais. É um meme que tá aí, porque o Gabigol custa ao Cruzeiro 2,5 milhões por mês, eu acho que até um pouco mais, tá? Com as luvas que o Gabigol ganhou, com tudo. E eu até mandei, né, esse meme pro Kaique, porque é a mais pura verdade. É ali um cara que custa 2,5 milhões. E aí a pergunta que eu quero te fazer, Mauro, porque você realmente sempre foi um crítico, até quando eu defendia, que aqui no programa cada um tem opinião, e eu falava, pô, mas eu ainda depositaria uma confiança no Gabigol, e você já questionava muito, mas como é que pode um cara que foi tão decisivo, né, tão decisivo, cara, o Gabigol de 2019, o Gabigol de 2020 ele foi o campeão brasileiro, cara. 2020 o Flamengo estava jogando mal, ele volta, ele bota a bola debaixo do braço e ele fez gol adoidado. E pronto, o Flamengo foi campeão brasileiro. Aí depois fazendo gol de título de Libertadores de novo, tá aí o memezinho, tá aí. Alô, Pedrinho, dia 5 tem pagamento, 2,5 milhões. O que vocês acham, né? Eu quero escutar o Mauro e depois também o Flávio Bruno. Eu quero escutar esse aqui de dinheiro me lembra o tio Patinhas. Eu quero escutar o Flávio e o Bruno também. Porque o que faz um jogador como esse cair tanto de rendimento? É só a cabeça? É o deslumbramento? Porque a gente já falou várias vezes que o Gabigol é marrento mesmo. O Gabigol, eu falo do Gabigol porque eu já vi fazer carinha feia para tirar foto com o fã, negar foto com o fã. Recentemente vazou um vídeo dele saindo do estádio do Mineirão lá, os cruzeirenses ali esperando ele sair, ele fingindo que estava no telefone e passando reto por todo mundo. Ele tem uma arrogância, ele tem o rei na barriga. Será que é só isso? Porque não tem como o cara ter perdido tanto futebol, Mauro César Pereira, e depois eu quero ouvir o Flávio e o Bruno também, porque tá ridículo. O gol que ele perdeu ontem, eu repito, a minha mãe faria, gente, na perna boa ainda. Mas acho que é um pouco de cada coisa, né? É difícil afirmar, porque a gente não convive com o jogador no dia a dia, mas acho que são vários fatores que levam a uma fase que pode significar o ocaso na carreira. Agora, eu acho que assim, os adversários também conhecem as características, a maneira que bate na bola, a maneira como se movimenta, e ele precisa evoluir, né? Ele precisa sempre, o jogador tem que estar sempre se reinventando. E ele meio que parou, e ele não consegue mais executar alguns movimentos que ele executava antes. Essas jogadas em velocidade, tudo. Pode procurar qualquer grande atuação dele de 2021 para trás, até 22. A diferença é brutal. É brutal. Ele hoje não consegue, não tem mais aquela arrancada, não tem aquela velocidade, não consegue se movimentar com a mesma desenvoltura.
E até as finalizações, né? As de ontem foram constrangedoras até. Então vive do quê? De gol de pênalti, né? Um gol ou outro aqui, ali, é muito pouco, né? É muito pouco. Mas sempre me pareceu que ele não tem muita autocrítica, né? Autocrítica profissional. Para perceber, cara, eu não estou bem e tal. Se você não consegue perceber que você não está bem, você vai continuar mal. Porque você não vai fazer nada para mudar. Você achar que aquilo ali é o bastante, né? E como esses jogadores muito midiáticos costumeiramente se cercam de bobos, os puxa-saco, bobo, tudo bobo. Não sei o quê. Outro dia vi lá um bobo lá. O Neymar fez uma jogada lá, no primeiro jogo dele lá, pô, o cara voltou. Claro, ele quer engajamento dos Neymarzete. É um bobo tentando atrair o bobo. Todos bobos. Pô, pessoas vazias, assim, não tem nada para dizer. E tem milhões de seguidores, por quê? São bobos também. Os bobos seguem os bobos e ficam falando bobagem. Só que dentro do campo a bobagem não impera. O impera é quem sabe jogar futebol. Se o jogador se cercasse de gente crítica, gente que quer o bem dele, que quer ajudar, que cobra e tal, de repente ele consegue tomar um rumo. Não sei se esses jogadores com esse perfil têm esse tipo de companhia, de amizade de verdade. Sinceramente, não sei. Então, fica vivendo de ilusão. Agora, bobo também é quem contrata, sinceramente. Porque o jogador tem baixa há 2 anos. Aí você contrata como se estivesse em alta, você está fazendo um mau negócio. Mas eu até diria, tá? E eu sei que muitas vezes você me acha bobo, né, Mauro César Pereira? Nesse caso, eu acho que eu também poderia ser um bobo. Porque eu no Gabigol... Porque eu acho o seguinte, quando tem um jogador que é muito bom, ninguém tira ele de um clube rico. Geralmente você pega o jogador quando ele está em baixa. E eu achei que o Gabigol poderia render alguma coisa. Eu fui um dos bobos, tá? Fui. Agora, o que eu pergunto é isso, porque a gente vai botar outra imagem aí na tela, que o Kaique me mandou, que ele provoca, né, o goleiro do América Mineiro. Quando ele faz o gol na disputa por pênalti, ele zoa, ele debocha o goleiro do América Mineiro. E aí depois, é claro, quando ele ganha, ele viraliza a favor, mas quando perde, viraliza contra. E aí tá todo mundo postando esse vídeo dele zoando o goleiro. Agora, a pergunta que eu faço, Flávio e Bruno, para vocês, é semelhante à do Mauro. Vocês acham que o Gabigol tá nessa fase bizarra porque ele tem o rei na barriga e ele é arrogante, ou porque ele desmotivou do futebol? Porque não é possível que um cara que entregava tanto em 2019, 2020, 2021, até um pouquinho em 2022, tem 2 anos aí tão patéticos quanto os que ele está tendo. Ô, Pilhado, antes de mais nada, isso aí, esse gesto aí com o goleiro estava fazendo defesas e ele fazia umas caretas. Ele não estava mexendo com ninguém, ele estava brincando, ele estava comemorando, sei lá. Eu não mexia com os caras. Eu não sei o que ele falava, mas ele fazia essas caretinhas. Aí quando o Gabigol fez o gol, ele devolveu a caretinha. Coisa lá do jogo, não tem problema. Se alguém te chamar de bobo, me avise que eu vou vou te defender até a morte. É bom que você saiba isso. Ó, aqui, ó. Te agradeço muito. Por favor. De verdade. Tá? Então, por favor. Eu sei que é sincero. Com relação ao Gabigol, já no Flamengo, quando ele teve um ano ruim, a gente falava aqui várias vezes, olha, todo jogador tem direito a ter um ano ruim, todo ser humano tem direito. Quando ele meteu o segundo ano ruim, e frise-se, foi falado que ele voltou mais cedo das férias. Lembra disso? Para tentar se recuperar, ele treinou mais e tal, e não conseguiu jogar. Então aquela coisa, briga com o Tite, acho tudo bobagem, porque o cara quer fazer gol, o cara vive de gol. E o técnico também pode não gostar do cara pessoalmente, mas se ele estiver fazendo gols, ele vai colocar para jogar. Então isso aí não tem muita explicação. O que eu vejo, sem ter conhecimento científico para colocar isso como uma tese fechada, mas eu vejo, observando, através dos anos, que tem um momento que o jogador, que a cabeça do jogador, ela não responde mais. Ele começou, todos os garotos são iguais. Outro dia foi postado um vídeo aí do Gabigol, bem criancinha, devia ter 11, 12 anos, com o Neymar e com o Jansen Xera. Eles já eram novinhos, 10, 11 anos, já estavam lá no Santos. Com 16 ele já estava no profissional. Pois é. Então lá se vão 20 e poucos anos. O ser humano, como o Bruno falou, tem limite psicológico. E hoje, como o cara começa muito cedo e a exigência é da perfeição plena, chega uma hora que eu creio que o cara não consegue mais responder. Não é uma coisa que ele queira. Ele está de sacanagem? Não. Ele quer fazer, mas ele não consegue. Ele não tem mais uma resposta. Uma coisa
motivacional, uma coisa da cabeça do cara, em cima de todo o desgaste que ele teve. Não sei se um psicólogo poderia ajudá-lo nesse aspecto, mas antes de qualquer coisa, como alguém disse aqui, ele tem que entender que isso aí acontece mesmo. Ele teria que ter, digamos, a humildade de entender que ele está vivendo um momento onde não há mais uma reação natural. E um jogador de futebol, ele vive muito das suas reações, né? É coisa assim, tem que tomar, ele tem que, sei lá, tomar 1000 decisões em frações de segundos, o jogo inteiro. Ele está sempre tomando uma decisão, mesmo quando ele não pega na bola, a maior parte do tempo ele não pega, a movimentação dele, o posicionamento dele, são decisões que ele tem que tomar, e essa fração de segundos que ele tem que tomar decisão toda hora, ela exige que o cara esteja pleno, que o cara esteja lá. Se o cara não consegue um foco, se o cara não consegue ter um objetivo para aquilo, se ele não tem, no fundo, confiança para fazer o que ele está fazendo, a chance dele errar é enorme. Então, me parece que o caso do Gabigol passa por aí, como alguns casos que a gente já citou também aqui, como o caso do Pato, que de um determinado momento para outro, mais ou menos na idade do Gabigol, parou de jogar, não conseguiu mais. O Ronaldinho Gaúcho, só que esse foi consciente, né? Falou, ó, não quero mais, com 28, 29 anos, já não queria mais. E casos assim que a gente vê, o cara vai embora sem lesão, sem nada de importante. O Ronaldinho nunca teve lesão nenhuma, o Pato ainda teve, mas o Ronaldinho nunca teve. E o cara não quer mais, não dá mais, não quero mais saber, não jogo mais, não quero mais. Outros têm pegada, quer até o fim, luto. O Ronaldo foi até o último momento para tentar continuar. O Neymar agora está tentando voltar, que já foi, não vai dar, mas está prolongando a carreira dele. O Messi é outro exemplo, o Cristiano Ronaldo. Mas tem cara que não dá, a cabeça não vai mais. E não é por maldade, o cara não consegue mais. Isso talvez um bom psicólogo possa explicar. Dentro da minha limitação, mas por observação, eu acho que o caso do Gabigol passa por isso. O que quer dizer o seguinte, não vai conseguir voltar ao que já foi. Não se não tiver pelo menos alguma condição científica, através de psicólogos, enfim, pessoas que sejam especialistas na matéria para tentar ver até onde ele vai. Sozinho ele não vai jogar além do que ele já está jogando. E porque ainda dá, né, Bruno? Ele tem 28 anos. Agora, o que só piora é que atacante é confiança. E o Gabigol tá tendo uns lances meio bizarros, né? Teve esse gol que ele perdeu, que a gente mostrou aqui sem goleiro, os 2 gols sem goleiro. Teve o domínio que tá viralizando também, que ele vai dominar uma bola, a bola bate na coxa dele e vai pro pé do zagueiro. Tem até lances ridículos do Gabigol, né? Eu acho que ainda dá para recuperar o Gabigol. Mas, como disse o Mauro e o Flávio, ele tem que ter autocrítica. Se ele continuar achando que ele é o cara como ele acha, que ele tem o rei na barriga como ele acha, vai ser complicado, Bruninho. E acho que até dentro do que foi falado, ele é um cara jovem e não teve lesão. Acho que tem muito disso, acho que um momento que tem um cansaço mental, né? Ele está há muitos anos já, eu falei aqui, 16 anos, ele já era profissional no Santos. E jogando bem, né? Eu lembro que ele jogou o Mundial Sub-17 pela seleção, ele já era titular do Santos. Então já está um bom tempo aí, mais de 10 anos na carreira profissional, fora a categoria de base. Talvez tenha um momento que o cara tem um cansaço assim, e não é proposital, não é que ele fala agora não quero mais, só que uma hora acho que cansa, assim, uma coisa que ele fazia, não falando dele especificamente, falando talvez de vários atletas, uma coisa que o atleta fazia a mais em outros momentos, agora ele já não tem essa disposição de fazer a mais. Ele vai cumprir a obrigação dele, vai treinar, vai chegar no horário e vai jogar. Mas quando talvez alguns atletas, quando não estavam no jogo, estavam de folga, eles pensavam por um período mais no que eles poderiam melhorar e chega uma fase da carreira que ele já está mais cansado mentalmente e fala, não, agora não quero nem saber, tô de folga, vou fazer outra coisa. A última coisa que eu quero saber é de futebol. Não quero saber o que eu posso fazer a mais, a menos. Eu vou curtir aqui, eu vou viajar, vou passear, vou chamar meus amigos aqui em casa, fazer um churrasco, que é direito deles, não tem nada de errado não. Mas aí é uma questão mental, né? Todo ser humano pode passar por um cansaço. Talvez ele não tenha assim, um grande objetivo para correr atrás. Aí são teses, né? A gente não tem como afirmar. Não conheço o Gabigol, nunca conversei com ele, não tenho como afirmar. Mas um objetivo que talvez ele tivesse, disputar uma Copa do Mundo. Talvez em 2022 ele tenha entendido que esse objetivo ele não alcançaria mais. E a partir de 23 ele começa a cair. É um chute, é uma possibilidade. Que talvez tenha isso, porque aqui no futebol brasileiro ele alcançou tudo que ele podia alcançar. Financeiramente, ele ganhou muito dinheiro, continua ganhando, mas vida financeira
imagino que esteja muito tranquila, muito bem resolvida. Ganhou Libertadores mais de uma vez, fez gol em final de Libertadores, fez 4 gols em final de Libertadores, decidiu o título de Libertadores, foi campeão brasileiro, virou ídolo de uma grande torcida. Que mais que ele pode alcançar no futebol brasileiro? Nada, ele pode repetir o que ele já fez. Talvez seleção brasileira, não, então, Bruno? Se jogar bem... Por isso que eu acho que talvez, aí é puro chute, pós-Copa do Catar ele tenha sentido que Copa não ia dar mais. Isso pode ter ajudado a baixar um pouquinho. O Neymar, eu vejo que nesse momento da carreira, depois de várias lesões, uma das coisas que ainda movem o Neymar a tentar voltar a jogar pelo menos num bom nível é a Copa do Mundo de 2026. Eu acho que esse é o último grande objetivo dele. Profissional, esportivo. Além de, aí tem outra parte de negócios que envolve a família dele com o Santos, que é outra situação. Mas acho que esportivamente o Neymar quer chegar em uma boa condição dentro do possível para ele hoje na Copa de 26. Talvez depois da Copa de 26 ele já não tenha mais uma ambição esportiva. Então, nessa questão de seleção, é possível que não ter ido à Copa de 22 tenha botado na cabeça dele. A Copa é um sonho que eu não vou realizar. A Europa, ele conseguiria voltar para a Europa jogar num grande clube? Dificilmente. Então, acho que também tem essa parte. Talvez ele tenha conquistado tudo o que é possível. E é uma coisa meio inconsciente. Aí vai lá, vamos lá, vamos ganhar um brasileiro. Pô, ele já ganhou. Os técnicos falam muito isso aí de grupo de jogadores, que é muito difícil você convencer os caras a ganharem de novo o que eles já ganharam, que é mais difícil do que você mobilizar para ganhar pela primeira vez. Em 2019, falar do time que o Gabigol participou, do Flamengo. Ali, fora o Rafinha e o Felipe Luiz que estavam voltando da Europa, eles não eram jogadores vencedores. Quase nenhum deles tinha grandes títulos. Eles foram buscar ali no Flamengo. A partir dali, eles se tornaram jogadores vencedores. E talvez isso tenha sido uma dificuldade a mais para os que sucederam o Jorge Jesus ali, de mobilizar todo mundo para ganhar o que eles já ganharam. Eu acho que tem um pouco desse lado também. Eu tô até falando com pessoas lá de Minas Gerais, né? Com o repórter, o Adroaldo, que é um amigo meu lá, que cobre Cruzeiro, e ele elogiou muito o Dudu, tá? Ele tá dizendo, cara, Dudu e o Matheus Henrique são os reforços que estão rendendo. O Dudu tem ido pra dentro, o Dudu tá jogando bem. Ele falou que o Gabigol e o Cássio são aí as grandes decepções, né? Por enquanto. De lá de Minas Gerais falando isso, então até sendo justo, porque eu falei, o Dudu, o Gabigol. O Dudu, que menos se esperava, porque já tá com 33 anos, tem rendido, de acordo aqui com o que o Adroaldo tá me falando. Agora, os resultados são ridículos, né? Os resultados são ridículos, ô Mauro César Pereira. O Cruzeiro desse timaço aí, multimilionário, tem 10 jogos, ganhou 3, empatou 4 e perdeu 3. Marcou 13 gols, sofreu 11. 43% de aproveitamento. E detalhe, é o Campeonato Mineiro, gente. É um campeonato muito fraco. É a pior campanha na primeira fase neste século no Campeonato Mineiro. Teve o Cruzeiro. Então, é assustador e vai gerar uma pressão aí pro Pedrinho. Pelos reforços que ele fez e pelo que estão entregando. Agora, o Dudu rendendo, o Gabigol não rendendo. Eu acho que o Dudu é até uma surpresa, com 33 anos. A pergunta que eu faço, quanto tempo tem o Dudu de contrato, Mauro? São 3 anos? O Gabigol de contrato são 3 anos? Acho que são 3 anos, né? Acho que são 3 anos. Talvez 4, não tenho certeza. Gente, se forem 3 anos, vamos lá, eu vou até fazer o cálculo aqui na hora, que aqui é ao vivo, vão ser 90 milhões de reais. Se o Gabigol tiver um contrato de 3 anos com o Cruzeiro, que o Mauro falou que talvez sejam 4. Se for 3 anos, que é o mínimo, ele tem um salário de 2,5 milhões, vai para 90 milhões de reais. O que o Cruzeiro vai gastar. Mas deve aumentar todo ano, né? Não, aí eu não sei. Não sei se vai aumentar o salário, não. 4 anos, até o final de 28. Então são 120 milhões de reais.
É o que o Cruzeiro vai gastar no mínimo. Mas pelo menos correção monetária, IPCA, alguma coisa, sempre isso. tem, Vai corrigir. Sempre tem a correção. Aí depende da inflação, do índice que vai ser utilizado. Tem um detalhe também, o Cruzeiro ele se classificou porque o regulamento do Campeonato Mineiro é muito esquisito, né? Ele tinha menos pontos que o Betim, se não falha a memória, e ainda assim entrou. O Cruzeiro tinha a 6ª campanha na primeira fase. E se classificou. Como aqui em São Paulo, o Palmeiras tem mais pontos do que times classificados e pode ser eliminado daqui a pouco. Coisas dos regulamentos dos campeonatos aqui no Brasil. Mas já era, se fosse uma questão da pontuação no geral, o Cruzeiro nem teria disputado esse mata-mata com o América, né? E o técnico acabou de chegar também, quer dizer, ele ainda está tomando pé da situação, né? As coisas não são tão simples assim, né? E o pior de tudo é assim, acho que é a ilusão coletiva. A dificuldade das pessoas para ter o mínimo de noção, de espírito crítico, sabe, de observar, é impressionante. Impressionante. Aí todo mundo é força de expressão, muita gente acredita em qualquer coisa, nossa, todo mundo fica iludido. Vai ter que ser um esforço muito grande para sair disso. É possível que o clube reaja, até que o time vai melhorar, mas deve ser meio traumático esse processo.